Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Ana Giralbano, né? Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Hoje é dia 26 de novembro de 2024, né? E a gente, como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora a gente na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento Lara, a família, o ministério, chamar todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a mensagem dessa palavra. Eu te peço, Senhor, nesta hora alcance. Se tiver alguém lutado que eu possa estar consolando, se tiver alguém que eu possa estar alegrando. Não sei, Pai, se tiver alguém desempregado, se eu possa estar abrindo as portas. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A preciosa palavra do Senhor, né? Ela vai estar falando para mim, para você, hoje em Apocalipse 8, tá? Que diz assim: o sétimo selo e o incensário de ouro. Deixa eu fechar a janela aqui. Então, o sétimo selo e o incensário de ouro diz assim: quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, e viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa, preciosa palavra. No canal João 3,30, que o Senhor cresça, que eu diminua, Deus, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo sempre para falar aos nossos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente vê que a palavra já começa a falar assim, o sétimo selo e o incensário de ouro, né? A gente vê também que diz assim, quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, tá? Então, por quê? Porque ia ser anunciado acontecimentos importantes, né? Que ali já começa a dar sinais de guerra, daquilo que vai acontecer. Ele diz assim, viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incenso de ouro aproximou-se e colocou em pé ao altar, e ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono de Deus. Então a gente vê que aí começa, né? 7 trombetas. E essas 7 trombetas, ela estava servindo aqui para anunciar os acontecimentos importantes, os fins do tempo, as guerras, tudo que estaria por acontecer, ou seja, que está para acontecer até hoje, nos dias de hoje. E a gente vê também, né, que o que acontece? As trombetas também, ela vai falar das pragas que vai vir e muitas outras coisas. E esses incensários aqui, né, pode representar o quê? As orações dos santos, tá? Porque antigamente, o que acontece? Né? Diz que o incenso e as orações era misturada, né? Então, assim, a pessoa fazia incensário e orava. Então, assim, então, conforme a fumaça ia subindo, as orações iam subindo também, tá? Perante ao Senhor. Então, a gente vê que continua falando aqui no 3. E outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou em pé junto ao altar, e ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono, mostrando que as nossas orações, né, elas sobem como incenso, ou seja, aquela fumacinha que vai subindo, né? E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então é muito sério, igreja. A sua oração e a minha oração, ela sobe a Deus, tá? Mas tem um tempo determinado para Deus responder. Às vezes a gente fala, Senhor, o Senhor não está ouvindo minha oração, Pai, o que está acontecendo? Que situação é essa, né? Muitas vezes a gente se pergunta, se questiona. Mas aí diz assim, então o anjo pegou o incensário, encheu com fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpago e um terremoto. Aí o anjo, né, ele vai, né, ali e pega o incensário e lança. Por quê? Porque tá falando de apocalipse, do fim, tá? Daquilo de trovões, requer terremoto, requer todos, isso aqui diz respeito a todos os acontecimentos que a Bíblia já vem falando para mim e para você, que no fim dos tempos vai estar acontecendo isso, né? São sinais do apocalipse. Então a gente vê também, né, que os anjos, eles estão sempre participando com Deus, sempre tá ali, né? Por isso que a palavra do Senhor diz em Hebreus que os anjos são ministradores, né? Eles estão aqui para nos servir também, a mim e a você. E aí vamos continuar, as trombetas. Aí diz aqui no 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las.
O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra e 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então, você imagina queimar 1/3 de tudo, né? Então, é muita coisa. Então, é muita destruição, né? A gente lembra aqui, sabe do quê? Das pragas do Egito também, né? Quando o Senhor permitiu, né? Então, é uma situação bem de calamidade também. Aí ele vem e fala assim, tem o primeiro e o segundo anjo. Aí ele vem e fala assim, o segundo anjo tocou as suas trombetas e algo com um grande como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. E 1/3 do mar transformou-se em sangue. Então, sempre 1/3, uma parte, tá? Então, você pensa, 1/3, né? É muito, é muito, é muito mesmo. É muito, né? 1/3 de 1000 dá mais ou menos 300, vamos dizer assim. Então, você pensa no mundo inteiro. E aí no 9, e morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando com tochas sobre 1/3 dos rios das fontes da água. E o nome da estrela é Abismo. Então, você vê que é um sinal de destruição, né? Então, essas trombetas aqui, né, no 8, ela vem o que? Anunciar os acontecimentos importantes, né? E dar sinais em tempos de guerra, porque é uma guerra, né? É uma guerra tanto espiritual, uma guerra nos céus, né? Vindo do céu, Então, assim, é uma manifestação da natureza, pode-se dizer assim, né? E também de tudo que o homem semeou, né? Porque quantas pessoas rejeitam a palavra de Deus? Gente, tem gente que morre, mas não aceita, né? Então, assim, aquela pessoa crê que já está destinada à sua escolha. Aí diz assim no 11, o nome da estrela é Abismo, tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, a gente lembra de mar aqui, né? As águas se tornam amargas. Então, 1/3, né? Então, assim, e você sabe também, né? Que diz aqui, ó, e o nome da estrela é Absinto. Você sabe que absinto, né? Segundo os historiadores, é uma planta de um sabor amargo muito forte, né? Esse absinto aqui. Eu falei abismo, me perdoa, mas é absinto, tá? Abre aspas aqui, né? O nome da estrela é absinto. Absinto é uma estrela, é uma planta bem amarga, né? Então, assim, e vem mostrar a calamidade e a tristeza de tudo que o povo tá passando, né? Ela não é venenosa, mas é horrível. Então, a gente vê que tudo aqui, quando ele fala assim que o mar se transformou em sangue, então, eu já falei que a gente relembra ali do Egito também, e a gente vê que é um juízo de Deus, né, escatológico, futuro, que vai acontecer e não vai ter para onde correr, né? Vai ter erupções vulcânicas, vai ter erupções vulcânicas generalizadas, que não está interligada a não poluição natural. Então, assim, muitos acontecimentos. E a gente não vai ter por onde correr. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela já está nos relatando como será, né? E diz assim que também as águas se tornaram amargas, né? Então, ó, e na parte B, 11b, tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então, assim, amarga, como é que você vai conseguir beber uma água amarga? Porque a água, ela é para matar a sede, ela é para saciar a nossa sede, né? Agora, você pensa uma água amarga, né? Então, filho, você lembra ali de Mara, né? Das águas de Mara que se tornaram amargas? Noemi até fala, não me chame Noemi, me chame Mara, né? Que Deus depois transforma ela em água doce. Tá mais ou menos assim. No 12, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 dele escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite, né? Então, você pensa tudo treva, né? Dá o quê? 3 dias e 3 noites, né? Então, assim, pensa assim, 3 dias e meio muita treva, né? Oh, meu Deus do céu, Senhor Deus. E vai acontecer, igreja, tá? Porque vai acontecer, porque está na palavra. Eu lembro que mais ou menos uns 26, 28 anos, né?
quando a gente estava quase próximo do ano 2000. Então tinha um comentário, né, que ia ter 3 dias de treva, de luz. Então assim, não teve, né? O mundo também não acabou. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Mas a gente entrou numa nova era, né? Uma era da tecnologia, uma era bem diferente um século bem diferente do século passado, né? Então, assim, e a gente vê também, né, que o, que o mundo, ele é bem controlado também por forças espirituais, por forças hostis, que quer o quê? Quer parar, né, os planos de Deus, né? Mas já tem uma fala, já tem uma história, já está tudo projetado. O arquiteto do mundo, o escritor, né, da história do mundo, já disse que vai ser assim. Então vai ser assim, né? Então nós temos simplesmente o quê? Que está orando, que está buscando, tentando ter uma vida íntegra perante o Senhor, né? Porque pra gente não estar, igreja, nessa escravidão do mundo, porque o mundo é uma escravidão, né? Esses dias eu passei e vi umas pessoas no bar bebendo e eu falei assim, Senhor, a gente não consegue enxergar quando você tá nesse meio, né? Porque eu fazia essas mesmas coisas. Você põe shortinho, você bebe e tal. É um engano, né? Mas quando a misericórdia do Senhor nos alcança, que a gente consegue ver que aquilo ali é tudo treva, é escravidão do mundo. É, igreja, não é fácil, né? E a gente vê no 13 que é assim. Diz assim, enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz, ai, ai, dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então, ai, ai. Esse ai aqui, igreja, né? É Harashirimi de Komanai, é bem dizer o juízo de Deus, tá? As trombetas, né? Finais. Então, assim, então as taças, então, assim, é muitas coisas, assim, esses ai, assim. E quantas pessoas incrédulas no mundo, né? Fala pra mim, né? Então, isso é para os ímpios, tá? Esse ai, ai é para os ímpios. O justo, não. A gente sabe que Jesus está voltando e que a graça e a misericórdia dele vai alcançar a minha e a sua vida. E a gente vai vencer no nome de Jesus. Mas a gente tem que ver que este ai vai acontecer, igreja. A gente vai ter que, na sua decomandar, estar firme, né? Porque tudo aqui é verdadeiro, é verídico, né? É uma história real. Não é uma história de carochinha. É algo que aconteceu e que está acontecendo e que vai acontecer, tá bom? Deus abençoe vocês, que a palavra possa melhor falar aos vossos corações, que você possa meditar também no livro de Apocalipse, tá bom? Deus abençoe, fica na paz.